Está no ar o Divulga Agudos TV e hoje nós vamos falar sobre um tema que fala aí diretamente da vida dos empresários e dos trabalhadores: segurança e saúde no trabalho. Será que a SST é só cumprir a obrigação legal ou pode ser muito mais que isso? E para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui hoje o engenheiro de segurança do trabalho, Rafael Garcia, e CEO da Ocupe, que vem inovando com soluções aí acessíveis e modernas para empresas. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui o programa. A intenção é desmistificar um pouco isso. O pessoal acha que segurança do trabalho é burocracia, é custo, não serve para nada para o empresário, para a empresa, que é algo só para proteger os trabalhadores. E a gente que é do meio, que faz segurança de verdade, sabe que é muito mais do que isso, que sim, protege os trabalhadores, mas também a empresa e os empresários. É isso aí. Rafael, agora conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você escolheu essa área de segurança do trabalho? João, é até engraçado, porque eu não escolhi essa área que me escolheu. Eu trabalhei muito tempo na construção civil, eu fui gestor de obras. Dentro da construção civil, gerenciando a obra, eu tinha um técnico de segurança que ficava falando, faz isso, faz aquilo, e como gestor de obra, eu queria cortar custo. E eu falava, não, mas precisa disso, não precisa. Tudo ele falava que precisava, que estava numa tal de NR18. Aí, um certo final de semana, eu falei, cara, eu vou estudar essa NR18, eu vou ver se realmente precisa, eu tenho que cortar custo. Comecei a estudar, vi que muitas coisas realmente eram interessantes, precisava ser feito, amparava tanto o trabalhador, como eu citei, a empresa, a obra em si ficava mais segura, só que tinham coisas que não eram necessárias. E aí eu consegui realmente cortar custo. Só que ao mesmo tempo eu também consegui ver coisas que precisavam ser feitas que o técnico não está fazendo. Aí eu inverti, comecei a cobrar dele fazer, para realmente garantir um ambiente seguro. Quando eu terminei essa obra, eu fui para uma segunda obra, teve um evento na empresa que eu trabalhava, que eram de gestores de engenharia do Brasil inteiro, nessa construtora, e alguns colegas falaram, cara, você é o primeiro engenheiro civil formado em elétrica que a gente conhece, porque minha formação inicial é engenharia elétrica, não engenharia civil. Ah, sim. E eu fiquei com um pouco atrás da orelha, eu falei, eu acho que eu vou acabar saindo do mercado o dia que eu não estiver nessa construtora, porque eu não desenvolvi tanto quanto deveria na parte elétrica e eu também não sou formado em civil para poder continuar fazendo gestão de obra em outras empresas. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco de segurança do trabalho, fui fazer a pós-graduação na Unesp de segurança do trabalho e me apaixonei pela área. Por isso que eu falo que ela me escolheu. Foi um técnico de segurança que queria, entre aspas, gastar na obra, que me puxou para dentro do segmento. Legal. E aí conta pra gente como que nasceu a ideia de oferecer soluções aí por assinatura lá na Ocupe. A Ocupe, ela tem como parte do DNA ser uma empresa completamente inovadora. Então a gente sempre tenta estar um passo à frente dos demais players do mercado. Então, em 2017, a gente iniciou o sistema de gestão. Não se falava de PGR, tudo que foi exigido no PGR, ali em 2022, a gente já fazia desde 2017. Então a gente nem sabia que ia ter uma normativa disso, a gente já estava inovando. Porque eu via que era muito importante gerenciar os aspectos de segurança do trabalho, não perder prazos de exame, não perder prazo de renovação dos laudos, implantar os planos de ação que estavam ali no PCMSO, no PPRA na época, só que as empresas menores não conseguiam acompanhar. Então, uma empresa grande tem estrutura, tem técnicos internos, mas um empresário pequeno, uma loja do comércio, uma padaria, um restaurante, não tem como ter esse profissional full-time. Sim. E as consultorias, as clínicas, basicamente elas queriam fazer exame, fazer o laudo e o empresário se vira. E eu não achava justo isso com o empresário, tão pouco com o funcionário. Então a gente teve essa ideia de fazer essa gestão e começou a crescer muito em cima disso. Num segundo momento, quando eu estava na construtora ainda, eu trabalhei muito com o sistema de gestão da qualidade. Eu comecei a entender que o cliente, ele é interno ou externo, mas tudo é em volta da satisfação do cliente. Ou, que nem na última revisão da ISO 9001, atender às necessidades do cliente. Em cima disso, a gente começou a fazer muitas inovações de satisfação do cliente. Quando a gente foi para a parte de clínica médica, a gente já inovou com atendimento com hora marcada, que é uma coisa que quase que não se vê na região. Porque hoje em dia você vai fazer um exame médico para trabalhar, você tem que chegar na fila às 6 horas da manhã para ser atendido às 8. Nas 8 aqui em Agudos, né? Porque lá em Bauru você chega às 6 para sair 11 da manhã. Nossa. A gente escuta relatos de pacientes que passaram por outras clínicas
que já chegaram a ficar mais de 4 horas na fila e um pouco antes de ser atendido, o médico falou que estava indo embora porque tinha um plantão e não conseguiu ser atendido, tem que voltar no dia seguinte ainda. Na minha opinião, isso é um desrespeito gigantesco com o funcionário, com o empresário que está pagando. Então a gente já começou a inovar nessa questão de atendimento com hora marcada. E sempre buscando essas inovações, a gente viu uma tendência de mercado. Hoje, você vai assistir filme, você não vai na locadora alugar um filme. Você tem um streaming, que você paga uma assinatura e tem vários filmes. Você não compra mais CD ou fita que nem era antigamente. Você tem um streaming de músicas, Deezer, Spotify, independente de qual seja. Até carro você já não está comprando mais. Pode fazer por você. Tem Localiza, que tem assinatura. Agora até as montadoras têm planos de assinatura, inclusive montadoras grandes como Audi, BMW têm sistemas de assinatura. Temos isso para máquina de lavar, temos para várias coisas. Vinho, clube do vinho lá, que você paga uma assinatura e recebe vinhos selecionados. Por que não na segurança do trabalho? Verdade. Porque segurança do trabalho tem que fazer igual era o McDonald's nos anos 90, que o foco era no produto. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles. Vou vender PGR, PCMSO, LTCAT, mas é isso que o empresário precisa? Ou ele precisa de gestão, de acompanhamento, estar com esses laudos constantemente renovados, não a cada 2 anos, igual existe um mito que se fala que é a cada 2 anos. Mudou um processo dentro da empresa, mudou layout, mudou de endereço, surgiu uma função nova, tudo isso força eu renovar o laudo. Pode ser que seja depois de um mês. Esse acompanhamento tem que ser constante. Então, por isso nós criamos um sistema de assinatura, que a gente brinca que é a Netflix da segurança do trabalho, onde o empresário ele vai pagar um valor de assinatura, tem incluso, a partir do plano inicial ali, PGR, PCMSO, LTCAT, exame clínico, independente de quantos exames clínicos precisa fazer, admissional, periódico, demissional, mudança de risco ocupacional, retorno ao trabalho, não importa, você vai demitir a equipe inteira no dia seguinte e recontratar de novo. Ele não vai pagar por exame clínico, tá tudo incluso. Na assinatura. E, Rafa, muitas vezes o empresário ele encara o SST apenas como burocracia, né, na maioria das vezes. Qual que é o real papel da segurança do trabalho no ambiente de trabalho? Vou dividir em 2 partes. Vou dividir parte empregado e depois parte empregador. Parte empregado é garantir que o empregado venha trabalhar com saúde, para que ele não tenha um agravamento, não traga risco para o ambiente e para os demais colaboradores, e volte para casa da mesma forma. Então eu não posso vir, por exemplo, trabalhar aqui na Divulga Agudos e perder minha saúde ou sofrer um acidente. Então, o primeiro foco, que é o que todo mundo enxerga, é esse. Agora vamos pensar no lado do empregador. Eu vou lá, eu pago uma clínica para fazer exame, pago os laudos ali, que eu acho que é uma burocracia, vou ficar na gaveta, ou agora salvo numa pasta no computador, e eu não tenho benefício nenhum. Se eu fizer só a contratação avulsa disso, realmente eu não tenho benefício nenhum. Mas o benefício é garantir que o funcionário venha trabalhar, ele esteja apto primeiro para começar a trabalhar, se ele tiver uma questão de saúde que ele consiga se tratar primeiro, ou não seja colocado nessa função que pode ter um agravamento, seja realocado numa outra que ele consiga desempenhar de forma segura para a saúde dele e produtiva para a empresa, que os acompanhamentos na parte médica garantam que ele não está tendo uma perda, e se identificar uma perda, a gente consiga investigar isso e atenuar. Ele está começando a ter um pouco de perda auditiva, tem ruído no ambiente, vamos investigar. Se o EPI está sendo eficaz, se está tendo uso, se o uso está correto, se não teve um aumento de ruído no ambiente por algum outro fator externo. Então tudo isso a gente faz dentro dessa parte de gestão e acompanhamento. Para quê? Para que esse funcionário não tenha essa perda, dei um exemplo aqui de ruído, mas pode ser várias perdas, e lá na frente não se torna uma indenização que o empresário tem que pagar. A gente vê muitas situações que existe um agravamento ali de saúde, uma perda de saúde, que aí o empresário tem que pagar uma indenização para o funcionário, não vai trazer a saúde de volta do funcionário, tem a questão social também ali, e essa indenização muitas vezes faz com que a empresa quebre. E aí tem um outro fator, e os demais funcionários vão ficar desempregados. Então, para evitar todo esse problema, que serve a segurança do trabalho. Então, se ela for encarada de uma forma correta, ela é muito mais do que burocracia. Ela garante um ambiente seguro, garante que o funcionário se sinta valorizado, porque não é qualquer empresa que faz realmente essa gestão de segurança do trabalho, tirando grandes empresas que têm uma equipe inteira de segurança lá, um SESMIT completo. Então, as menores, quando fazem isso,
o funcionário se sente valorizado e o empresário também fica seguro quanto a essas questões trabalhistas de autuações, multas e até indenizações. Rafa, e agora falando sobre um pouquinho, tá falando agora de tecnologia, de coisas novas, né? Como que a tecnologia ela tem ajudado a facilitar a gestão de segurança do trabalho aí para as empresas e para os funcionários? João, tecnologia ela ajuda em todas as áreas, desde que saiba se usar ela. Hoje nós temos um sistema do governo de escrituração digital chamado e-social. Lá nós temos todas as informações do trabalhador e dos empregadores. Então o trabalhador, quando ele é admitido, é feito um registro prévio. Normalmente o pessoal da contabilidade costuma fazer esses registros, empresas maiores, o RH interno faz esse registro. Posteriormente são lançadas informações ali de segurança do trabalho, afastamentos, férias, tudo. A vida do trabalhador dentro da empresa está ali dentro. Se você for fazer esse envio de um funcionário manualmente, bacana, é possível. Você não precisa ter sistema, você não precisa ter software, não precisa nem contratar uma empresa de segurança, você pega as informações e lança ali. Só que eu estou falando de um funcionário, um evento só. Um evento, por exemplo, S2240, que é evento voltado para os riscos ocupacionais. Se for um trabalhador que tem, sei lá, 10 riscos, você vai perder uma meia hora ali em um funcionário. Agora imagina você ter que acompanhar isso constantemente. Hoje a gente faz gestão de 4.315 vidas. Essa informação ainda peguei até ontem para poder trazer fresquinha. Imagina fazer a gestão de todas essas vidas constantemente, um a um, no sistema. Eu teria que ter uma centena de pessoas cuidando. Isso daí se custaria muito. Eu não teria como fazer um sistema de assinatura, trazer para um custo extremamente baixo para o empresário uma estrutura robusta desta. Então, o primeiro ponto que ajuda é nisso. Segundo ponto, falei que a gente atende com hora marcada. Os clientes nossos de assinatura, eles entram no celular ou no computador, independente da hora do dia, 24 horas por dia, em qualquer local do mundo que ele tenha acesso à internet, e agenda um exame. Olha. A clínica pode estar fechada, ele já vê a disponibilidade da agenda, quais são os exames que estão recomendados para aquela função na empresa dele. De acordo com o setor, eu posso ter uma mesma função em setores diferentes, com riscos diferentes e recomendações de exames que os médicos fizeram de forma diferente. Então ele pega exatamente a recomendação daquele funcionário, é feita a guia, automaticamente já é linkado com o WhatsApp para mandar uma mensagem para o funcionário da confirmação desse agendamento. Se o funcionário tiver dúvidas sobre o preparo dos exames, ele responde, quer saber sobre o preparo. O sistema já dá todo o detalhamento de preparo, se tem jejum por causa de um exame de sangue, se não tem, Já passa tudo por exemplo, a completo. acuidade visual. Eu vi que você usa óculos, então já vai vir uma recomendação, se você usa óculos ou lente, tem que trazer para o exame. Então, todo esse detalhamento ele traz. Isso tudo integrado. Então, a tecnologia facilita nesse ponto, da autonomia para o cliente e viabilizar que a gente consiga enxugar custos e trazer soluções inovadoras, mas com custo acessível, inclusive para o pequeno empresário. Rafa, o bate-papo está muito legal. Antes de continuar, eu quero fazer um agradecimento aqui para os nossos patrocinadores que apoiam o nosso perfil Divulga Agudos TV. Então, fica aqui um pouquinho com o vídeo dos patrocinadores. A Clínica Ocupe é referência em segurança e saúde no trabalho, cuidando de pessoas e protegendo empresas todos os dias. Clínica Nova Vida, saúde e bem-estar em várias especialidades, sempre cuidando de você e da sua família. Estamos de volta, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Rafa, agora a gente vai para um bloco aqui sobre orientações e dicas. Conta pra gente quais são os erros mais comuns que as empresas aí cometem quando deixam a segurança do trabalho em segundo plano. Bom, são vários, tá? Então vamos começar pelos principais. Um erro muito comum é deixar de fazer exame ocupacional. Até pouco tempo atrás o pessoal não fazia nem sequer o exame admissional. Agora, por conta do E-Social, a contabilidade tem exigido das empresas que façam o exame admissional, que já enviem para a contabilidade para que eles possam fazer o registro, até porque na hora de fazer a admissão ele consegue colocar a informação da data do admissional, Sim. embora várias contabilidades tenham colocado essa informação errada também, porque tem alguns códigos ali dos exames, principalmente quando tem exames complementares. Então, deixar de fazer o exame é um erro muito grave. Eu falei do admissional que o pessoal está fazendo, mas todos os exames têm uma periodicidade para ser repetido. Então, tem exames aí que, de acordo com a NR7, a periodicidade são 12 meses e alguns são periodicidades menores.
eu não fazer esse exame dentro do prazo correto já pode acarretar uma multa de mais de R$400 por funcionário. Então, é uma multa bem maior do que o próprio exame. Um outro erro é com relação à questão dos laudos. Achar que os laudos têm 2 anos, no caso do PGR, para fazer uma renovação, que o PCMSO acompanha o PGR. Na verdade, tem que ser feito um relatório analítico a cada 12 meses pelo médico responsável. Então, se esse médico responsável não é o mesmo médico que fez os atendimentos ocupacionais, a empresa tem que garantir que o local onde fez esse atendimento encaminhe todos os prontuários para o médico responsável pelo PCMSO. Um erro que agora vai gerar muito burburinho é a questão de CIPA. Muita gente fala, minha empresa é pequena, não preciso de CIPA. É a partir de 20 funcionários só precisa de CIPA. Esse é um erro gravíssimo. A partir do momento que eu tenho um funcionário CLT, eu tenho que ter um funcionário que ele é representante da empresa nos assuntos de CIPA. Entendi. Antigamente, antes da última atualização da norma, a gente chamava designado de CIPA. O que acontece? Ele não tem estabilidade, não tem aquele processo eleitoral. Se ele cometeu uma falta ou de forma arbitrária, a empresa pode fazer o desligamento dele. Porém, ele precisa ser nomeado, isso aí tem que ser documentado, tem que ter treinamento de acordo com o grau de risco da empresa ali, e depois essa informação tem que ser arquivada. E todo ano tem que fazer uma nova designação. Mas Rafael, eu tenho um funcionário só na empresa, faz 5 anos que eu só tenho o mesmo funcionário. Tá, todo ano você vai fazer uma carta de designação desse mesmo funcionário. Se eu tenho 2 funcionários, eu posso ficar 2 anos com um, no terceiro ano eu tenho que trocar. Eu não posso manter o mesmo. Então, isso é uma coisa que pouquíssimas empresas fazem e a gente está vendo várias empresas passando por fiscalização e sendo autuadas nesse quesito. Então, esse é um erro muito grave. O Rafa, agora uma pergunta para você, assim, se você já acompanhou algum caso de prevenção, você está lá fazendo tudo, você viu alguma coisa, você fez a prevenção daquilo, orientou para fazer a prevenção, que fez a diferença e evitou um acidente ou um problema maior? Cara, já tivemos várias situações desse tipo. Já tivemos situações de implantar medidas de segurança na empresa, uma empresa que a gente começou a acompanhar, ela já tinha um outro profissional que fazia um serviço antes ali de acompanhamento, tinha um índice relativamente alto de acidentes, uma empresa de Bauru, no ramo de serralheria, de cavaco que voava, o pessoal enroscava a mão em partes cortantes do material, às vezes tinha acidente com máquinas, então tinha um histórico ali de mais ou menos um acidente por mês nos últimos 2 anos na empresa. E a gente, após 6 meses, conseguiu fazer uma redução ali significativa e passamos os próximos 12 meses sem nenhum acidente. Olha só. E foram soluções muito simples. O empresário ele quase que não teve que mexer nos maquinários. Boa parte foi conscientização, treinamento e fiscalização. A gente treinou a equipe interna de gestores, de líderes a fiscalizar o uso correto dos equipamentos de proteção. A empresa, lógico, deu autonomia para esse gestor para aplicar advertência, suspensão, inclusive teve uma justa causa de um colaborador porque ele negligenciava plenamente a parte de segurança e a gente fez todo esse acompanhamento e conseguiu reduzir significativamente. Essa empresa já está conosco desde 2020 e hoje ela, mais que dobrou de tamanho, tem um técnico interno lá pela quantidade de funcionários que tem hoje e o índice de acidente deles nos últimos 3 anos foram 2 acidentes. E os 2 acidentes foram acidentes de trajeto, não foram dentro da empresa. Não foram dentro da empresa. Então, esse é um caso significativo. Um segundo da área de saúde, inclusive uma empresa aqui de Agudos, questões éticas, não vou citar o nome da empresa, mas tinha um trabalhador, o nosso médico, assim que assumimos o contrato, fomos fazer os exames periódicos, ele identificou uma alteração num exame, num hemograma, achou uma alteração significativa, pediu que fosse repetido o exame, inclusive o parceiro nosso aqui na cidade, a Biolab, foram lá, repetiram o exame, confirmou essa alteração, foi feito um encaminhamento para esse colaborador e ele descobriu que ele estava com leucemia, por conta do exame ocupacional. E assim, é um exame que ele já vinha fazendo num outro lugar há um certo tempo e nunca tinham falado nada para ele. Então ele ficou afastado por uns 6 meses, se não me falha a memória, fazendo acompanhamento, voltou já para a empresa, hoje está trabalhando, faz o acompanhamento com o oncologista dele, e tem uma vida relativamente normal, mesmo com essa patologia.
Mas olha que interessante, né? Foi através de um exame feito lá por indicação de vocês para repetir e mais diferente, né? Porque o médico ele teve essa atenção de olhar, né? Porque o de antes acabava não vendo, né? Exatamente. Como eu disse, não são documentos para ficar na gaveta. São documentos realmente importantes, tanto para a vida do trabalhador quanto para respaldo da empresa. Tem que ser levado a sério. Bacana, Rafa. E dá para dizer que investir em segurança também é investir aí em produtividade para a empresa? João, aí fica uma pergunta para todo mundo que está assistindo agora. Você prefere trabalhar num local onde a empresa está preocupada com você, com o seu bem-estar, com como você se sente, se isso vai trazer um prejuízo para a sua saúde ou não? Ou você prefere trabalhar num lugar que você é apenas um número, ninguém está nem aí, só vai, faz, não se importa com você? Salário é meio que tabelado, não muda muito da empresa A para a empresa B. Só que o cuidado, o jeito de lidar muda bastante. E bons profissionais, eles têm a opção de escolher. Porque a maioria dos empresários você escuta reclamar assim: eu não acho gente boa para trabalhar. Por quê? Porque gente boa já está empregado. Ou está empregado num lugar que ganha muito bem, ou ele está empregado num lugar que ele tem um salário justo ali e é muito bem cuidado. Sim. Então esse é o diferencial da segurança do trabalho. Quando você aplica de verdade, você faz com que o trabalhador fique muito bem cuidado. Você mandar ele numa clínica que ele fica 2, 3 horas esperando, muitas vezes na calçada no sol, ou mandar numa outra clínica que ele é atendido por hora marcada, alguns minutos ali durante o atendimento, que ele tem um cafezinho, uma aguinha gelada, um ar-condicionado, que ele tem o atendimento com educação, com respeito, que não é nada mais, nada menos que obrigação da clínica. Verdade. Não é diferencial, não, é obrigação. Mas porque pouca gente faz isso, acaba se tornando diferencial. Qual dos dois ele vai se sentir mais bem cuidado? Verdade. É nisso que a empresa acaba aplicando investimento com a segurança do trabalho. É muito bacana, Rafa. E eu estive lá na clínica, acompanhei um pouquinho do processo de vocês e realmente tem tudo isso lá. A gente vê que o atendimento é bem diferenciado, né? O espaço que ocupa aqui em Agudos, que é a unidade que eu conheço, é bem diferenciado e eu estive lá, presenciei atendimento com algum funcionário que estava lá, achei muito bacana. Agora a gente vai para a hora do nosso quadro, que é mitos e verdades sobre segurança no trabalho. Eu te faço uma pergunta aqui, eu vou ler algumas frases que as pessoas sempre comentam e você fala se é mito ou verdade, faz uma explicação pequenininha pra gente. Perfeito. Beleza? Vamos para a nossa primeira pergunta, então. Segurança do trabalho é só para empresas grandes? Mito. Qualquer empresa pode ter segurança do trabalho. Inclusive, como eu disse, a questão da CIPA, a partir de um funcionário você tem a obrigatoriedade de questões de CIPA. A partir de um funcionário você precisa ter os laudos de segurança, precisa ter exame, precisa mandar essas informações para o social. O que acontece é que os pequenos empresários acham extremamente caro fazer segurança do trabalho. E eu concordo. Você pagar em um pacote de laudos que vai ficar muitas vezes arquivado porque não se tem uma gestão, 2, 3 mil reais para fazer uma contratação, a pessoa não vai fazer isso. Agora, se você faz um plano de assinatura que menos de 30% desse valor, só dos laudos, você faz a gestão durante um ano inteiro com laudos, com exame, com acompanhamento, com e-social, já começa a mudar. Muda a história. E assim, você não precisa tirar todo esse dinheiro de uma vez do caixa, você ainda paga uma assinatura. Cumprir normas de SST é só gastar dinheiro? Mito. Cumprir norma de SST, primeiro, é uma obrigação legal. Está ali amparado pela CLT, é uma lei que está logo abaixo da Constituição Federal. Então, se eu não cumprir as normas, já começa que é um ato ilícito pela Código Civil. Inclusive, eu posso ser levado à prisão se eu colocar em risco a saúde do funcionário. É algo bem, bem sério. Pouca gente sabe disso. Mas se eu realmente seguir o que está na CLT, seguir o que está nas normas, eu vou ver que não é só para eu amparar o funcionário. Como eu disse anteriormente, é respaldo para a empresa que eu não vou ter um problema com esse funcionário, que eu não vou ter um acidente grave com ele, que eu não vou ter uma perda de saúde dele, que consequentemente a empresa teria que estar indenizando. Então, custo de indenização são custos extremamente altos. Se eu garanto que ele vai estar num ambiente salubre, sadio ali, que ele vai estar seguro, automaticamente eu não vou ter problema de saúde. Se eu coloco ele no local de trabalho que ele não tenha riscos significativos, ou que esses riscos sejam mensurados e controlados, eu não vou ter um acidente.
eu deixo de ter um trabalhador que vai faltar, que vai ter absenteísmo, que vai ficar afastado. Eu deixo de ter um trabalhador que não vai se sentir valorizado, que aí produz menos também. Então, se eu encarar da forma certa, não é custo. Seguir as NR se torna investimento. Sobre isso agora, então, é muito verdade. Investir em segurança reduz custos a longo prazo. Verdade. Se você investe em segurança do trabalho da forma correta, não é investir de qualquer jeito também, né? Mas da forma correta, fazendo os controles, você diminui custo. Diminui custo de absenteísmo, rotatividade. Rotatividade é um custo extremamente alto para as empresas. Você diminui custos da operação, porque às vezes a operação não está satisfeita, o pessoal da operação, então você acaba tendo mais pessoas para produzir o mesmo que com pessoas satisfeitas você produziria mais. O fato de você ter um acidente, essa pessoa ela vai ficar afastada, quando ela voltar, se ela não tiver sequela nenhuma, ela sempre volta produzindo menos. Primeiro, porque ela ficou um tempo afastado, então ela, igual quando volta de férias, você volta, pega outro ritmo, né? Meio que engessada ali ainda, só que além disso a pessoa volta com medo de sofrer outro acidente. Então já não vai produzir a mesma coisa que ela produzia antes, principalmente se for um acidente um pouco mais grave. Quem está em volta, os outros trabalhadores também deixam de produzir, primeiro com medo de também sofrer acidente, e com aqueles você viu o que aconteceu com o fulano, com o ciclano? A sociedade um todo, dependendo do tipo do acidente, também começa a olhar diferente para aquela empresa. Começa às vezes a deixar de fazer negócio com aquela empresa. Um exemplo disso foi a barragem de Brumadinho, quando ela rompeu. Quanto que caiu a bolsa de valores no dia seguinte por conta disso? Por quê? Porque ninguém queria fazer negócio mais com a Vale. Então, você investir em segurança, se você não economizar, você no mínimo deixa de gastar. Verdade. Agora para nossa última pergunta de mitos e verdades. SST é apenas obrigação legal e não gera benefício real? Bom, só de rever todas as demais respostas já dá para ver que isso é um mito. Vou trazer um outro exemplo. Imagina você usa óculos, você vai trabalhar numa atividade no escritório, que o empregador muitas vezes fala, não tem risco nenhum, só que você fica constantemente na frente de um monitor. E você ainda não sabe que você precisa usar óculos. Aí com essa leitura constante, tela, luz azul, você começa, por conta da pequena perda visual que você ainda não tem noção que você tem, começa a sentir dor de cabeça, automaticamente você não consegue produzir, você começa a olhar para o computador, começa a ficar meio embaçado as letras, a iluminação, você começa a dar zoom, mas não resolve, você começa a produzir bem menos do que você estaria produzindo de verdade. No exame admissional, normalmente já detecta isso. Já vê que a pessoa precisa de uma correção, já faz um encaminhamento para o oftalmo, já faz a correção antes mesmo de começar a trabalhar com o oftalmo, aí a pessoa com o óculos vai trabalhar da forma salubre, ou seja, já vai conseguir produzir, enxergar bem, não vai ter essa questão de dificuldade e, consequentemente, ela não vai faltar, porque imagina você trabalhando constantemente na frente do monitor, não enxergando direito, começa a ter dor de cabeça, começa a ter enxaqueca, aí você falta um dia para poder ir no médico, aí o empresário fala, mas ele só falta, ele fica toda hora no médico. Verdade. Mas será que ele não está precisando por conta de uma falta de atenção na admissão dele? Será que não é o próprio ambiente que está causando isso? Então, só de fazer um exame ocupacional correto, olha o transtorno que você evita, tanto para o funcionário, quanto em benefício ali para a empresa de ter o funcionário produzindo. Ninguém contrata um funcionário porque acha bonitinho, contrata porque precisa dele na operação. Foi um bate-papo muito legal. Eu tenho certeza que muitos empresários e trabalhadores que acompanham o Divulga Goods, que nos acompanham, que vão passar a olhar para a segurança do trabalho de uma outra forma, né, totalmente diferente. E para a gente encerrar, o que você diria para um empresário que ainda tem receio ou tem dúvida de investir em segurança do trabalho? Bom, eu acho que antes de qualquer coisa, esse empresário que tem receio é porque ele não sabe dos benefícios, primeiro ponto. Ele acha que isso é uma burocracia, ele acha que não vai ter fiscalização já tem, já está digital, já está eletrônica dentro do E-Social, então a autuação pode não ter chego ainda, mas já tem normativa, inclusive fixando valores de multa. Então eu acho que ele precisa rever esses conceitos, dependente de qual é a empresa, o profissional que vai assessorá-lo, é importante isso. É importante cumprir essas obrigações legais, primeiramente, mas também que tragam os benefícios para a empresa. Não é só ter um documento ali guardado
um arquivado no computador ou guardado na gaveta, mas sim isso trazer benefícios para a empresa de gestão, de controle, trazendo esses benefícios para o trabalhador para que ele consiga se sentir valorizado na empresa e possa produzir correspondente para a empresa também. Então, a principal dica é isso: reveja os conceitos, entenda quais são os benefícios, entenda os profissionais que podem trazer esses benefícios para sua empresa. Se é o profissional A, B, C, tem vários profissionais excelentes no mercado para isso. Então, é só rever esse conceito. Agora conta pra gente quais os serviços a Ocupa ela oferece hoje, como que as empresas podem entrar em contato com vocês. Bom, a Ocupa ela oferece uma gama diversa de serviços. Um dos diferenciais nossos é que a gente entende primeiro a necessidade do cliente para ver o que é aplicável para o cliente. Eu não vou sair vendendo 1 milhão de coisas se o cliente precisa de um item. Então, primeiro ponto, alguns clientes até assustam com isso. Eu quero tal coisa. Já manda aquela listinha completa porque o contador mandou, aí o fornecedor 1 mandou aquele orçamento em cima disso, o 2 também. A gente fala, olha, peraí, vamos fazer uma reunião, vamos entender o que você precisa. Isso que você está falando aqui, pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos entender primeiro. E dentro de todo o serviço que a gente atende, a gente tem treinamentos presenciais, treinamentos EAD, aqueles que são permitidos pela INR. Inclusive, para ser válido no treinamento EAD, ele tem que atender a NR1. Então, controle de log, controle de permanência, esse registro tem que ser salvo e guardado por 2 anos. Então, nossa plataforma tem tudo isso. Essa parte de gestão, de acompanhamento, para tirar essa dor de cabeça do empregador, a gente traz para a gente, o empregador fica focado no core business dele. Então, a gente faz toda essa gestão, avisa quando vai vencer o exame. Então, dentro dessa parte de gestão, uma coisa que o pessoal adora demais é o acesso ao portal do cliente, que ele consegue agendar a qualquer hora do dia. Ali ele consegue pegar quantas vezes que precisar a segunda via de ASO. Os ASOs são 100% digitais hoje, com assinatura biométrica pelo funcionário, assinatura digital pelos médicos. Os laudos também, todos eles digitais, estão tudo salvo ali no portal do cliente, então ele não precisa ficar se preocupando de salvar no computador, baixando no celular. A hora que ele precisa, ele pega ali. Dentro disso, a gente avisa sempre os vencimentos. Ô João, seu exame vai vencer. Quando? Vai vencer agora no meio de outubro. Então a gente já avisou agora em setembro, na primeira semana de setembro a gente já avisa, em outubro você vai vencer o exame. Se você precisar sair de férias, você já consegue programar ou antes ou após as férias esse exame. Já consegue ver qual que é o período melhor da semana. Se você quer ser atendido nas nossas unidades ou em toda a nossa rede credenciada pelo Brasil inteiro, nós temos uma rede credenciada em quase todos os estados já do país. A meta até o final do ano, 100% dos estados a gente tem clínicas credenciadas, a parte dos laudos, treinamentos, esse acompanhamento, avaliações quantitativas, agentes físicos, agentes químicos. Então a gente tem uma gama bem completa de serviços voltados para a segurança do trabalho. Parte de AVCB, parte de bombeiro a gente também faz ali para as empresas, seja um AVCB completo ou o CLCB, no caso simplificado. Então é uma gama completa aí de várias opções que a Ocupa oferece. Como que o pessoal consegue encontrar vocês, entrar em contato com vocês? Bom, tem vários canais de comunicação. Nós temos o nosso site, que é mais institucional, tem uma página específica sobre as partes de assinatura e vários serviços, que é www.ocupe, com 2 P's e E de elefante no final, .com.br. Também é possível falar conosco pelo WhatsApp, 14996692010. Esse WhatsApp serve para todas as nossas unidades, seja Agudo, seja Bauru. É um WhatsApp centralizado ali. Também temos nossas páginas nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, com vários materiais, conteúdos que a gente vem publicando ali, não só no intuito de venda, mas um dos principais pilares nossos é o educacional. E a gente está educando ali, conscientizando tanto os trabalhadores quanto os empregadores. Tanto é que o nosso site tem uma parte do blog ali com informações voltadas mais para pequenas e médias empresas, onde tem publicação semanal sobre assuntos de segurança do trabalho para esse público. Rafa, muito obrigado pela sua presença, foi um bate-papo muito legal. Agradeço aí por ter aceito o convite e falar um pouquinho sobre esse assunto aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre esse assunto, ainda mais aqui em Agudos, onde a gente chegou há um pouco tempo, mas que a gente foi muito bem acolhido pela sociedade como um todo, todos os lugares que a gente passou, todo mundo muito receptivo,
um acolhimento que a gente não está acostumado. É um acolhimento do cidadão de Agudos que é diferenciado e é muito gratificante estar começando a fazer parte dessa sociedade agora também. É isso aí. Para você que acompanhou o nosso programa até aqui, eu quero que você compartilhe, comente, envie para alguém que você acha que faz sentido receber essa informação. E esse foi mais um episódio aqui no Divulga Agudos TV. Até a próxima!